Apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo de número 4, diz assim as Escrituras: Rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há somente um corpo e um Espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Meus irmãos, nessa noite eu quero compartilhar com os irmãos o seguinte tema: como preservar a unidade do Espírito Santo. Como preservar a unidade do Espírito de Deus. Bem, meus irmãos, é impossível nós convivermos com o nosso próximo e não termos algum tipo de dificuldade de relacionamento. Para que haja conflito em nosso meio, para que haja dificuldades entre os irmãos, basta nós estarmos juntos. Mas a questão é que Deus quer que estejamos juntos. É da vontade de Deus que nós estejamos unidos, que o povo de Deus esteja em comunhão, na casa de Deus, juntos, para adorar. É da vontade do nosso Deus. É necessário que isso aconteça. Não dá para nós sermos cristãos sozinhos. Não existe cristão solitário. Jesus sempre esteve entre as pessoas. É no meio do povo de Deus que nós amadurecemos. É no meio do povo de Deus, é entre as pessoas, entre os irmãos, que o Senhor Ele forja o nosso caráter, que Ele trabalha em nós, nos tornando cada vez mais parecidos com Ele. E é no tempo, irmãos, dos chamados desigrejados, que somos desafiados a mantermos a unidade do corpo de Cristo, a nos mantermos unidos. A Bíblia diz que o mundo conhecerá o Senhor quando nós formos um. Quando a igreja ela for cada vez mais unida, cada vez mais ela estiver em harmonia e os irmãos estiverem juntos, mais o mundo saberá que Deus é Deus. Mas o que é unidade? Unidade é a qualidade ou a característica daquilo que é único. Mas veja, não é único no sentido de ser solitário, mas no sentido de ser unido. É quando um ou mais se unem para formar uma unidade. Veja, não é uma uniformidade. Uniformidade é aquilo que só tem uma única forma. Quando dois homens se unem, ou quando dois homens ficam juntos, nós temos uma uniformidade. Mas quando um homem e uma mulher, através do casamento, se unem, nós temos uma unidade. Porque a unidade, ela é formada a partir daquilo que é diferente. Unidade, ela é união, é comunhão, é harmonia. Unidade, irmãos, é a combinação de esforços e de pensamentos para nós atingirmos um único propósito, um único objetivo. Por exemplo, a palavra universo. A palavra universo significa uma unidade na diversidade. Ou seja, tudo no universo está convergindo ou se conecta a uma única verdade. Quando nós vamos a uma universidade, a uma faculdade, uma universidade, veja,
Quando nós vamos a uma universidade, a unidade na diversidade, nós vamos buscar uma verdade. Mas uma verdade onde? Uma verdade na pluralidade, na diversidade. Porque se não existe uma única verdade, existem várias verdades, então eu não preciso ir à universidade, porque eu já tenho a minha verdade. Para que eu preciso aprender outra? Quando nós vamos à universidade, nós vamos buscar por uma verdade. Um outro exemplo é a família. A família é constituída por membros que são distintos, diferentes, mas formam uma unidade. Deixará o homem, pai e mãe e se tornarão uma só carne indivisível, indissolúvel. Não há como você separar. É como você pegar 2 copos de água, unir em um único copo. Você não consegue colocar as mesmas moléculas de volta nos copos. É como você pegar 2 folhas de papel e você colar uma na outra. Quando você tenta separar, é impossível que as folhas não saiam danificadas. Porque elas se fundiram, foi formada ali uma unidade. Uma igreja é uma unidade. São membros distintos, pessoas que pensam diferentes, uma criação diferente, mas que formam um único corpo. Uma equipe é uma unidade. O próprio Deus é uma unidade. Nós temos 3 pessoas em uma única essência divina. Agora, meus irmãos, se tudo isso que eu falei não estiver em harmonia, nada vai funcionar. É necessário que todos se esforcem e que tenhamos um único objetivo: é estarmos em harmonia no corpo de Deus, é estarmos em união no corpo de Deus. Por isso, meus irmãos, nós temos um desafio: é sermos um com o nosso irmão. Apesar das nossas diferenças, apesar das nossas dificuldades, a vontade de Deus é que eu e você sejamos um. Quando o apóstolo Paulo escreveu a sua carta aos Efésios, ele estava preso em Roma, juntamente com Filipenses, Filemão, Colossenses. Efésios é conhecido como a carta da prisão. No verso número 1, nós encontramos o apóstolo Paulo dizendo: eu, o prisioneiro no Senhor. O apóstolo Paulo, ele era prisioneiro de Roma por causa de Cristo. A epístola de Paulo aos Efésios, ela está dividida em 2 seções. A primeira seção vai do capítulo 1 ao capítulo 3, e ela é essencialmente doutrinária. A segunda seção vai do capítulo 4 ao capítulo 6, e é uma seção essencialmente prática. Ou seja, a primeira seção, ela fala de doutrina, ela é teórica, ela trata daquilo que Deus é e daquilo que Deus faz. Enquanto que a segunda seção da carta de Paulo aos Efésios, que vai do capítulo 4 ao capítulo 6, é uma seção ética. Fala da nossa conduta, fala do nosso comportamento, ou seja, daquilo que nós devemos fazer. Quando nós chegamos no capítulo 3, do versículo 21, que diz, que é uma doxologia, né? A ele seja a glória na igreja, em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre, amém. Fecha-se a primeira sessão. No capítulo 4, versículo número 1, inicia a segunda sessão. E o apóstolo Paulo inicia dizendo o seguinte: rogo-vos, pois, eu, prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação que foste chamados. Essa palavrinha aqui, pois, é uma conjunção adversativa, conclusiva ou explicativa. Paulo aqui está concluindo um raciocínio, irmãos. Ele está
falando acerca das doutrinas de Deus, acerca do conhecimento de Deus, e agora ele vai concluir explicando que é impossível nós vivermos uma vida cristã se nós não colocarmos em prática aquilo que nós cremos. Não existe essa história de ser crente não praticante. Não dá para nós dizermos que não conhecemos a Deus e não praticarmos aquilo que cremos, ou que dizemos conhecer. Por isso o apóstolo Paulo vai dizer, eu rogo, ele não pede, ele roga aos irmãos, a que os irmãos andem, ou seja, a que os irmãos vivam de modo que a sua vida combine com a excelência daquilo que eles creem. Ou seja, o que significa aqui a palavra andeis de modo digno, significa, meus irmãos, vivam de forma que a vida de vocês evidencie aquilo que vocês creem, de forma que a conduta de vocês demonstrem o peso da glória do conhecimento de Deus. Tudo aquilo que foi pregado e falado pelo apóstolo Paulo nos primeiros capítulos deve ser vivenciado nos capítulos posteriores. E ele continua, rogo-vos, pois, eu, prisioneiro no Senhor, que andem, que vivam desta forma, digno da vocação que fostes chamados. A palavra vocação aqui, irmão, significa posição. Ou seja, digno da posição que Deus nos colocou no seu reino. Lá em Colossenses capítulo número 1, versículo 13 e 14, diz o seguinte, ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção pela remissão dos pecados. Em Efésios capítulo número 2, versos 6 e 9, o Senhor diz assim, o apóstolo Paulo diz assim, Deus nos ressuscitou com Cristo, e com Ele nos assentou nas regiões celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nas eras por vir a incomparável riqueza da sua graça, demonstrada na sua bondade para conosco em Cristo. Deus nos tirou do pecado e nos transportou para o reino do seu Filho. Ele nos tirou numa situação de condenação e nos tornou filho, nos tornou cidadãos do seu reino. Ou seja, nós devemos viver de modo digno da posição que nós fomos colocados, uma posição santa diante do nosso Deus. E ele continua, daqui nós fomos chamados. Nós não nos apresentamos a Deus, nós não nos voluntariamos a Deus, não fomos nós que encontramos a Deus, foi Ele que nos encontrou, foi o Senhor que nos alcançou. Nós não aceitamos a Deus, é Ele que nos aceita, fomos nós que pecamos. O filho pródigo, ele saiu de casa, e diz o texto bíblico que ele cai em si, presta bem atenção, ele cai em si, e ele sente o desejo irresistível de voltar para a casa do seu pai, e ele volta para a casa do seu pai. Quando nós lemos o texto, a impressão que nós temos é que em todo o tempo, o filho pródigo está tomando suas decisões, mas quando o pai vai testemunhar ao irmão que ficou em casa acerca do seu filho, ele diz assim, o teu irmão estava morto e agora vive, ele estava perdido e agora foi encontrado. Ele não se encontrou, ele foi encontrado. Ou seja, todas aquelas decisões e reflexões feitas pelo filho pródigo, era Deus encontrando ele, era Deus indo atrás dele, era Deus resgatando ele. Quando Lázaro estava morto, a palavra de Deus, o chamado de Cristo, ele foi um chamado eficaz.
Porque quando o Senhor diz Lázaro, sai para fora, era impossível que Lázaro ressuscitasse a si mesmo, a não ser que poder fosse derramado sobre Lázaro. Quando nós somos chamados por Deus, Ele nos chama mediante milagre. Você não veio a Deus simplesmente porque refletiu, entendeu alguma coisa por si mesmo e se aproximou do Senhor. Mas foi o Senhor que, através de milagre, alcançou o teu coração, transformou a tua vida e te trouxe para a presença dEle. É por isso, meus irmãos, que o apóstolo Paulo está rogando. Ele está rogando para que a gente viva de uma maneira que seja digna, que tenha o mesmo peso do lugar onde Deus te colocou e colocou a mim. E aí agora o apóstolo Paulo vai dizer como nós devemos viver. Verso de número 2, ele vai dizer assim, olha: com toda humildade e mansidão e longanimidade, suportando uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito pelo vínculo da confusão. É assim? Pelo vínculo da briga, pelo vínculo da discórdia, pelo vínculo do full contact, do taekwondo na igreja. É assim, meus irmãos? Não é assim que ele está dizendo. O apóstolo Paulo está dizendo que nós temos que nos esforçar diligentemente para preservar a comunhão no corpo de Deus pelos laços da paz, pelo vínculo da paz, pelo vínculo da harmonia. Não é pelo vínculo da briga, meus irmãos, não é pelo vínculo da discórdia ou da confusão. E ele diz: esforcem-se. Não é uma coisa que você precisa esperar sentir, é uma coisa que você precisa decidir fazer. Porque há momentos no corpo de Cristo que, quando nós temos uma divergência entre irmãos, ou uma opinião contrária, ou de repente nós fomos, ou você foi ou eu, repreendido por alguém que é uma autoridade sobre você, ou de repente alguém te alertou apontando por algum pecado que te incomodou, porque não é fácil receber diagnóstico, né? Não é fácil quando nós somos confrontados por algum irmão, ou pelo pastor, ou pela palavra de Deus. Muitas vezes nós ficamos abalados, ficamos inquietos. Então, muitas vezes, o sentimento que vem dentro de nós é um sentimento de instabilidade. Mas veja, nós não devemos esperar nos sentir tranquilos para tomarmos a decisão ou para agirmos de forma intencional de que nós devemos nos esforçar para preservar a unidade do Espírito, a comunhão na igreja. Por que que o apóstolo Paulo diz preservar e não produzir? Existe uma diferença entre preservar e produzir. Nós não produzimos comunhão no corpo de Deus porque a comunhão não nos pertence. A comunhão no corpo de Cristo não é nossa. Nós não somos proprietários do corpo. Olha o que diz o texto. No verso de número 3, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito. Existe uma diferença entre unidade do Espírito e espírito de unidade. Vou repetir. Existe uma diferença entre unidade do Espírito e espírito de unidade. O que é um espírito de unidade? Espírito de unidade é um sentimento que você tem, que quando você se une com outras pessoas, você tem um mesmo objetivo. Por exemplo, uma equipe de trabalho formada por pessoas ímpias. Eles podem se unir e trabalharem juntos como uma equipe para atingir um único objetivo. O que é que eles têm? Eles têm um espírito de unidade. Como um time, quando uma equipe de futebol se unem, todos precisam seguir a mesma regra. Ainda que haja divergência, todos precisam pensar da mesma forma.
E eles precisam estar unidos. Porque um reino subdividido, Jesus disse, ele não vai subsistir. Imagina num time de futebol, tá uma parte da equipe puxando para um lado e a outra puxando para o outro. Essa equipe tende ao fracasso. Mas se eles se unem com um único objetivo, então eles têm o quê? Um espírito de unidade. Eles têm uma sensação de que eles são um corpo só. É diferente da unidade do Espírito. A unidade do Espírito pertence ao Espírito, não é nossa. A unidade do Espírito, Deus é o proprietário dela. Por quê? Porque foi o próprio Deus que formou a unidade. Deus te amou e te escolheu. Jesus Cristo te perdoou e te redimiu. E o Espírito Santo te convenceu e te salvou, te transformou e te inseriu em um corpo e te deu uma missão. E neste corpo ao qual Cristo é o cabeça, existem diferentes membros com funções diferentes. E quando um membro desse corpo ele cai, ou quando um membro desse corpo ele se fere, todo o corpo sente. Porque todo o corpo está conectado. Está conectado e recebe as informações da cabeça, que é Cristo. Portanto, o apóstolo Paulo vai dizer, vocês precisam se esforçar. Por quê? Porque vocês precisam precisamos preservar a comunhão que pertence ao Espírito. Porque quando nós brigamos com o nosso irmão e não nos reconciliamos, nós estamos tentando romper a comunhão que quem produziu foi Deus. É complicado, né, irmãos? Se o Senhor é por nós, quem será contra nós? Mas se Deus for contra nós, quem será por nós? Quando nós tentamos romper a comunhão produzida pelo Espírito Santo, nós vamos prestar conta àquele que é o dono do corpo. Nós vamos prestar contas àquele que é o cabeça do corpo. Por isso o apóstolo Paulo vai dizer, meus irmãos, se esforcem. Aí no versículo número 2, ele vai dizer o seguinte: façam isso com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando uns aos outros em amor. A primeira lição que nós aprendemos aqui é que para preservar a unidade do Espírito e a comunhão do corpo de Cristo no meio do seu povo, nós precisamos ser humilde e manso. Eu sei que é difícil, mas é necessário. O que é humildade, irmãos? Humildade é a capacidade que alguém tem de se esvaziar de si mesmo e reconhecer suas limitações. Não é exatamente aquilo que Cristo fez. O texto de Filipenses, capítulo número 2, no verso 5 a 9, diz assim: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que ser igual a Deus era algo que deveria se apegar, mas se esvaziou de si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado na forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Sabe, às vezes, quando nós temos uma divergência com o nosso irmão, e aí nós sabemos que às vezes temos mais conhecimento do que o nosso irmão,
E ao invés de nós nos humilharmos para fazermos o nosso irmão crescer, muitas vezes nós seguimos aquilo que a nossa carne, as nossas paixões quer falar ou quer ditar. Mas nós devemos agir de forma contrária, irmãos. Nós devemos agir como Cristo fez, de forma humilde. Se nós quisermos ser o maior, o Senhor não nos proibiu de sermos o maior. Mas se nós quisermos ser o maior, nós temos que ser como se fosse o menor e servo de todos. Lembra de João Batista? Eu não sou digno de desatar as correias das tuas sandálias. Eu é que devo ser batizado por ti. Não, João, convém cumprir toda a justiça. Ele se humilhou e foi batizado. E o que dizer da mansidão, irmãos? Às vezes nós usamos o martelo para matar um mosquito na cabeça do nosso próximo, quando não há necessidade. Às vezes nós não queremos vir ao culto, porque determinado irmão vai estar lá. Mas a vontade de Deus é que você esteja no culto, mesmo que aquele irmão esteja aqui. Porque é aqui que Deus vai usar a tua vida. É no meio do povo de Deus, irmãos, que nós amadurecemos. É quando nós passamos pelo fogo do Senhor. O fogo do Senhor é que nos forja. É nas diferenças que nós temos uns com os outros que nós somos forjados à imagem e semelhança de Jesus, cada vez mais parecidos com Ele. E o texto continua dizendo: suportando-vos uns aos outros em amor. Lá 1 Coríntios diz o seguinte: quem ama não espera a contrapartida do retorno. Ele simplesmente se doa. Porque o amor não é um sentimento, irmãos. Sabe quando nós estamos com muita raiva do nosso irmão ou de alguém na igreja? Nós não devemos agir de acordo com os nossos sentimentos, mas nós devemos agir de acordo com os nossos valores e princípios. Nós devemos agir de acordo com a palavra de Deus, suportando uns aos outros em amor, buscando preservar a unidade do Espírito. E o apóstolo Paulo, para concluir, ele permanece ainda no verso 4, dizendo: há somente um corpo e um só Espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Aqui a igreja verdadeira. A igreja verdadeira não é a presbiteriana, não é a congregacional, não é a Assembleia de Deus, não é a batista. A igreja verdadeira é a igreja mística do Senhor. É o corpo místico de Cristo. E ele diz: há somente um corpo e um Espírito. Ou seja, foi o Espírito Santo que nos transformou e nos inseriu neste corpo. Aí no verso 5 ele diz: há um só Senhor. Esse um só Senhor aqui faz uma referência a Jesus Cristo. E uma só fé. Ou seja, foi pela fé, através da fé, que o Senhor Jesus Cristo nos perdoou, nos redimiu. Aleluia. E um só batismo. E no verso 6 ele conclui: há um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Percebe aqui que há uma citação da Trindade? Há um só Espírito, há um só Senhor que é Cristo, há um só Deus e Pai. Por que nós devemos manter a comunhão na igreja, irmãos, e a unidade do corpo de Cristo? Porque Deus é uma unidade. O Pai, o Filho e o Espírito Santo, eles são pessoas diferentes, mas eles vivem em união e comunhão. Eles têm contentamento em si mesmo. Eles têm alegria em si mesmo. Eles possuem harmonia em si mesmo. E nós, como igreja do Senhor, irmãos, nós temos que ser o reflexo dessa comunhão.
Nós temos que ser o reflexo dessa união, para que quando o mundo olhe para nós, ele veja que nós somos um em Cristo, que nós possamos ser adornados pela doutrina do Senhor, pelo conhecimento de Deus, e que nossa prática, nossa comunhão e nossa união, ela possa mostrar essa beleza da doutrina que há na palavra de Deus em nossa vida. Por isso eu quero terminar a minha mensagem hoje com um desafio, de que se você tem alguma divergência com algum irmão seu, hoje você vai até esse irmão trabalhar, porque nós precisamos estar unidos, nós precisamos do nosso irmão, nós precisamos estar dentro do fogo, porque a brasa fora do fogo, ela vai se apagar, e é aos poucos, é como um sapo que vai sendo cozido na panela. Se você joga o sapo na panela fervendo, ele pula fora, não é assim? Mas se você joga o sapo na panela fria, à medida que vai aumentando um pouquinho a temperatura, ele vai se acostumando àquela temperatura, ele não sabe o momento em que a temperatura muda e ele morre cozinhado. Assim é quando nós nos afastamos da comunhão do povo de Deus, da comunhão dos santos. De repente começamos a agir pelas nossas emoções. Não estou com vontade de ir ao culto hoje. Não quero ir àquele lugar porque sabe como é, né? Lugar de gente falsa. Alguém falou mal de mim. Não é dessa forma que Deus quer te usar. Deus quer te usar para ser uma bênção, para que você faça diferença. E aí, à medida que você deixa de vir ao culto, ou vai alimentando no seu coração esse tipo de sentimento, a temperatura do fervor, da comunhão e do poder do Espírito Santo de Deus dentro de nós vai se apagando, irmãos, e de repente você não está mais vindo. Lembra do irmão fulano de tal? Não veio mais. O irmão não quer vir mais ao corpo de Cristo. Não, estou assistindo pelo YouTube, meu irmão. Não, meu irmão, o YouTube é uma exceção. Era para quem está doente e não pode vir, é para quem está impossibilitado, mas se você pode vir ao culto, você deve vir ao culto. Você tem o dever, é o mandamento de Deus que você venha ao culto. E que você conviva com seu irmão, que você conviva com as autoridades, mesmo diante de opiniões diferentes, mesmo diante de divergências, você precisa ser canal de bênção. Amém, meus irmãos? Que Deus aplique essa palavra no meu e teu coração, que o Senhor te edifique, em nome de Jesus. Que Deus abençoe.